Quando a Apple chegou cobrando quase R$ 8.000 na versão básica do iPhone 11 Pro Max, você deve ter achado um absurdo pagar isso tudo em um celular. E agora em 2020, esta acabou se tornando a nossa realidade, sendo cada vez mais frequente ver lançamentos por esse preço, como é o caso do Edge Plus. Será que a Motorola tem moral para cobrar o mesmo que a Apple ou o iPhone entrega um melhor custo-benefício? Vamos descobrir agora com tudocelular.com. O que esperar de um celular que custa tão caro? Ambos trazem ótima qualidade de construção com corpo feito de metal e vidro. A Apple alega que o iPhone tem vidro mais resistente que os demais do mercado, mas já vimos que ele quebra com a mesma facilidade. Porém, se você busca um aparelho resistente à água, ele é o que traz a melhor proteção, permitindo mergulhos de até 4 metros de profundidade. Já o Motorola, bem, ele sobrevive apenas a respingos. iPhone vem mantendo o já cansado design frontal de anos, com entalhe gigante que devora parte da tela. O Edge tem visual mais ousado, com tela em cascata que toma conta das laterais do aparelho, mas que acaba comprometendo a ergonomia, ainda mais por ser maior e mais espesso. Pelo menos é mais leve que o rival. E se você sente falta de entrada padrão para fone de ouvido no iPhone, vai gostar de saber que ela está presente no Edge Plus. Além disso, o flagship da Motorola já vem preparado para o 5G. Já a biometria é apenas facial no 11 Pro Max e de digital integrada à tela no Motorola. O que você prefere? Daremos um ponto a cada neste início. Temos painel OLED nos dois, com resolução Full HD+. Se brilho forte é importante para você, vai preferir o iPhone. Agora, se prefere maior fluidez, então os 90 Hz do Edge Plus vão te conquistar. Com uma maior taxa de atualização, você verá animações mais ágeis e melhor desempenho em alguns jogos. A curvatura do vidro é que pode ser um grande ponto fraco, já que aumenta o índice de reflexos e pode ser complicado usar o celular fora de casa. Ainda mais pela tela do Edge Plus não ter brilho muito forte. Em calibração de cores, vemos vantagem no iPhone. Há som estéreo nos dois, com potência sonora similar. O iPhone abafa mais nos graves, enquanto o Edge Plus se destaca nos agudos. Nenhum chega a entregar som perfeitamente equilibrado, mas no geral achamos o áudio do Motorola mais limpo. O que decepciona é o fone que vem junto, sendo o mesmo da linha Moto G8. Mas temos que admitir que o fone da Apple também não é grande coisa. Pelo menos a entrada P2 no Motorola para usar qualquer outro fone sem precisar de adaptador. Damos um ponto a cada em tela e um extra ao Edge Plus em som. O Edge Plus vem com Android 10 e a Motorola promete 2 atualizações do robozinho. E isso é bem menos do que a Apple, que garante vários anos de atualizações do iOS. Então, se você pretende passar muito tempo com o celular, já sabe qual escolher. E qual tem mais recursos? O Android da Motorola é um dos mais limpos que temos. O Edge Plus até permite customizar ícones e fonte do sistema, mas não é nada complexo como na linha Galaxy ou na MIUI. O diferencial fica para a customização da borda. Você pode adicionar atalhos para aplicativos e recursos que usa com frequência ou criar efeitos luminosos para quando receber uma notificação. Porém, o iOS ganha em fluidez e em integração com redes sociais. Em software, a Apple leva vantagem. Já testamos outros celulares com Snapdragon 865 que apresentaram ótimo desempenho em abertura e reabertura de aplicativos e jogos, ou seja, em multitarefas. Mas este não é o caso do Edge Plus. O celular da Motorola demora um pouco para carregar o conteúdo do nosso teste padronizado, sendo 12 segundos mais lento que o rival na primeira volta. A boa notícia é que depois que tudo está aberto na RAM, os dois apresentam um desempenho similar, com o iPhone um pouco à frente por ter animações mais fluidas. Em benchmarks temos vitória para o iPhone em alguns testes e para o Edge Plus em outros. No Antutu até conseguimos números mais altos com o Motorola, o que mostra que o Snapdragon 865 não deve para o A13 Bionic. E em jogos, a tela de 90 Hz do Edge Plus faz diferença? São poucos os games que tiram proveito da taxa de atualização superior, e alguns games como Asphalt 9 rodam com fluidez inferior ao que temos no iPhone. Um diferencial bacana do Motorola é que você pode configurar gatilhos L e R para a borda, o que ajuda bastante em jogos de tiros como o PUBG. Em desempenho, daremos um ponto a cada. Bateria, quem vence? Você já deve estar imaginando que o iPhone levará a pior nessa. O 11 Pro Max está entre os melhores flagships em autonomia dos que testamos e conseguiu obter 4 horas em média a mais de bateria.
O nosso teste foi realizado no modo padrão em cada aparelho, ou seja, o Edge Plus estava com a tela em 90 Hz. Se você mudar para o modo 60 Hz, terá um pouco a mais de bateria, mas não o suficiente para superar o iPhone. Porém, a grande decepção fica para o carregador que a Motorola fornece com o aparelho, que faz com que ele passe meia hora a mais na tomada para ser recarregado em comparação com o rival. Quem poderia imaginar? Damos vitória dupla ao iPhone em tempo de autonomia e de recarga. A Motorola é mais uma a aderir à nova moda de câmera de 108 megapixels. Será que tantos pixels superam a câmera de apenas 12 megapixels do iPhone 11 Pro Max? O Edge Plus parece não lidar bem com tantos pixels. Ele entrega fotos piores que o iPhone na maioria dos cenários. O equilíbrio entre luz e sombra falha em locais com forte luz de fundo e mesmo que você use o HDR não conseguirá salvar sua foto. A câmera ultra-wide também sofre contra a luz e registra fotos mais escuras e com cores lavadas. Mas se você é fã de macro, é aqui onde o Edge Plus se destaca. Ele usa a teleobjetiva para aproximar o objeto e registrar melhores fotos que o iPhone. Até mesmo o zoom de longo alcance resulta em fotos mais limpas. À noite a qualidade cai bastante no Motorola e temos fotos com cores distorcidas. O modo noturno não ajuda e o modo retrato até funciona bem em locais mais iluminados, mas no geral o modelo da maçã leva a melhor. iPhone 11 Pro Max ganha um ponto aqui em conjunto traseiro de câmeras para fotos. A Apple ainda é melhor em selfies? A Motorola até que tenta e no Edge Plus você conseguirá boas fotos com a câmera frontal. O modo retrato não falha tanto, porém tende a sacrificar o balanço dinâmico, deixando o fundo de imagem um pouco estourado. À noite terá selfies melhores no 11 Pro Max. As fotos saem mais claras e com menos ruídos e falhas. O iPhone também leva a melhor em selfies. Enquanto outros celulares com Snapdragon 865 gravam vídeos em 8K, a Motorola foi mais conservadora e limitou o Edge Plus à resolução 6K. Ainda assim é superior ao iPhone, que só grava em 4K. Porém, resolução superior não significa melhor qualidade. O 11 Pro Max captura mais detalhes, tem melhor estabilização e foco mais ágil. À noite o Motorola registra vídeos mais claros, porém muito granulados. A filmadora frontal também é inferior no Edge Plus. E mais um ponto para o iPhone em câmera. Os dois chegaram por R$8.000, mas agora podem ser encontrados por volta de R$6.000 em promoções. É bom lembrar que o Motorola tem 256 GB de armazenamento, enquanto o 11 Pro Max básico tem apenas 64. Se fizer questão de ter a mesma quantidade de memória do Motorola, terá que pagar R$1.000 a mais no modelo da maçã. Será normal ver o preço do Edge Plus cair mais nos próximos meses, o que é bom para quem pretende comprar lá para o final do ano. Mas a vantagem do iPhone é que ele desvaloriza menos e assim você terá menor prejuízo quando for vendê-lo futuramente. Encerramos com um ponto para cada. Se você está com muita grana para torrar em celular, agora já sabe qual top de linha escolher. O iPhone 11 Pro Max é a prova d'água, tem tela com brilho mais forte e melhor calibração de cores. Seu software é mais otimizado e tem suporte para vários anos. A bateria dura bem e ainda recarrega mais rápido, quem diria. Suas câmeras registram melhores fotos e vídeos e, por fim, ele desvalorizará menos com o passar do tempo. O Motorola Edge Plus tem seus diferenciais, como o design mais moderno com tela em cascata, a entrada P2, que faz falta no iPhone, é possível rodar alguns jogos a 90 fps e ele entrega 4 vezes mais armazenamento pelo mesmo preço do rival. Agora a escolha está em suas mãos e nós te ajudamos a encontrar os melhores preços para os dois modelos. Basta clicar nos links aí abaixo. E estamos curiosos, qual modelo você prefere? Comenta aí o motivo. Eu vou encerrando por aqui, mas espero revê-lo em breve. Um grande abraço e até lá!